E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo sem fundo, e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo sem fundo, e ali o encerrou e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações até que os 1000 anos se cumprissem. E após isso ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Quando o apóstolo Pedro disse em sua primeira epístola: Vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, ele referiu-se às pessoas, aos filhos de Deus, aos que criam no Senhor Jesus Cristo. Ele chamou esse povo de nação. Portanto, nação não é especificamente um reino que tem sua bandeira, os seus prédios, suas cidades, seus carros, seus aviões, mas a nação é as pessoas, é a população. O dragão sempre foi Satanás, enquanto que a besta são os governos mundiais, as forças, os exércitos, e o falso profeta é o líder do sistema religioso unificado. Cristianismo, no conceito dos muçulmanos, é uma coisa só. Tanto faz você ser católico ou protestante, para os muçulmanos você é cristão. Aquilo que as pessoas hoje chamam de cristianismo, com cerca de 2,3 bilhões de adeptos dividido em 3 ramos principais de catolicismo, protestantismo e ortodoxos. O cristianismo é a maior religião do mundo. A parte cristã da população mundial representa cerca de 33% da humanidade nos últimos 100 anos, o que significa que 1 em cada 3 pessoas no mundo são cristãs. Na verdade, aquilo que as pessoas chamam de cristianismo é o fake do cristianismo, pois o verdadeiro cristianismo foi dilacerado e esta abominação desoladora tomou lugar. O islamismo, o judaísmo é monoteísta. É apenas este falso cristianismo que tem Deus repartido em 3 pedaços. Os verdadeiros cristãos antinicenos eram monoteístas, mas estes foram destruídos e em seu lugar o falso cristianismo assentou-se e cresceu, tornando-se um monstro de 2,3 bilhões de adeptos. O falso profeta é o falso cristianismo, assim como a besta, os poderes mundiais, são destruídos no Armagedon, enquanto que o dragão, Satanás, sendo um espírito, é apenas preso por 1000 anos. Essa prisão de Satanás não é na verdade uma prisão literal, pois não se pode prender um espírito com grilhões ou cadeias. É que sem o falso profeta e sem os seus 2,3 bilhões de falsos cristãos, e sem os governos do mundo, Satanás estará inativo, pois este, sendo um espírito, precisa de alguém que o deixe entrar, guiar e fazer a sua vontade. Então Deus estabelecerá 1000 anos de paz na terra e seu povo santo, a sua nação santa, que Pedro falou em sua primeira epístola, capítulo 2, é socorrido pelo traslado aqueles que não foram enganados pela besta e não fizeram parte dos 2,3 bilhões de súditos que ela tinha e que não subiram com ela, possuídos por aquele espírito de Gog, da terra de Magog, para perseguir os filhos de Deus. Estes serão os habitantes dessa terra e desse período milenial. O profeta Isaías, no seu capítulo 65, diz: Porquanto eis que eu crio novos céus e uma nova terra, e o anterior não será lembrado, e nem virá à mente. Porém, sejais felizes e
e regozijais-vos para sempre naquilo que eu crio. Porquanto eis que eu crio para Jerusalém um júbilo e para o seu povo uma alegria. Observe que Jerusalém aqui não é mais a cidade literal que está próxima à Palestina hoje, mas Jerusalém é o povo, a nação santa. Mais uma vez repito, cidade não é os prédios, não é os muros, não é as casas, cidade é um povo, a população. E eu regozijarei em Jerusalém e me alegrarei em meu povo, e a voz de choro não será mais nela ouvida, nem a voz de clamor. Não haverá mais naquele lugar um bebê de dias, nem um homem velho que não tenha completado os seus dias, porque a criança morrerá com 100 anos de idade. Todavia, o pecador, tendo 100 anos de idade, estará sob maldição. E eles construirão casas e nela habitarão, e eles plantarão vinhas e comerão dos seus frutos. Eles não construirão e outros habitarão, eles não plantarão e outros comerão. Porque como os dias de uma árvore são os dias do meu povo, e meu eleito desfrutará longamente do trabalho das suas mãos. Eles não irão trabalhar em vão, nem produzirão para aflição, porque eles são a semente do abençoado do Senhor e a sua descendência com ele. E isso acontecerá que antes de eles clamarem, eu irei responder, e quando eles estiverem ainda falando, eu ouvirei. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá palha com o novilho, e pó será a comida da serpente. Eles não ferirão nem farão destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Em Malaquias 4, verso 3 diz: E pisarei os perversos, porque eles serão cinza debaixo das solas de vossos pés. No dia em que eu fizer isso, diz o Senhor dos Exércitos. Paz na terra, não haverá pestes, porque a peste vem das nações. São as nações que criam em laboratório e espalham suas pestes para derrubar a economia de outras nações, para subir, para aumentar seu PIB. Isso não haverá, porque toda doença, toda peste, toda enfermidade é consequência da loucura do homem. Não havendo homem perverso, não haverá peste. Mas o homem perverso é perverso por causa de Satanás. E Satanás estará preso por 1000 anos. Esse espírito maligno estará preso, porque aqueles que fazem sua vontade serão cinza debaixo da sola dos pés dos filhos de Deus. Como ele poderá agir se não tem ninguém que ele possa usar? Todo aquele povo da nova terra estará cheio de Deus, todos transbordando com o Espírito Santo da verdade. Então ele não encontrará lugar para fazer suas obras. Não haverá um Hitler, não haverá nenhum ditador, não haverá um Mussolini, não haverá nenhum partido comunista, não haverá nenhuma loucura do homem. Todos os ímpios que eram cinza debaixo da sola dos pés dos filhos de Deus ressuscitarão. E ao ressuscitar, Gog será despertado. A ira se levantará outra vez contra os filhos de Deus. Então o dragão encontrará uma oportunidade para operar suas obras outra vez. Pois agora ele terá de volta aquelas mesmas pessoas que uma vez usou, aqueles que vieram da terra de Gog, aqueles que odeiam os filhos de Deus levantarão do pó para a ressurreição do último dia, e quando completarem-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Por que Satanás é solto outra vez? Porque aqui encontramos uma ressurreição. Aqueles que estavam no pó há 1000 anos ressuscitarão para serem julgados dos seus pecados,
das suas maldades. E ao ressuscitar, este espírito que não tinha ninguém para operar, encontrará aqueles que novamente vêm surgindo do pó, da terra de Magog, trazendo o ódio, o desejo da vingança, para cercar o arraial dos filhos de Deus. Então Satanás terá outra vez alguém para usar. Gog ressurge outra vez e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra. Gog e Magog. Como eu disse, nação aqui não é mais poder político, pois tudo foi destruído no Armagedon. Mas nação é um povo, assim como o povo de Deus é um povo santo, nação santa. O povo de Gog é um povo mau, um povo ímpio, filhos da serpente, para juntar-se em batalha, cujo número é como a areia do mar. Eles subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas é nesta hora que de Deus descerá fogo do céu. E saiu do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo definitivamente, onde estão já a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para sempre e sempre. E eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, de acordo com as suas obras, e o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e eles foram julgados cada homem de acordo com suas obras. E então toda a terra de Gog é julgada e encontrada em pecado diante de Deus. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado no livro da vida, o qual é Cristo Jesus, pois Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Mas se for apenas encontrado em sistemas religiosos criados por homens, se for apenas encontrado na doutrina do falso profeta, se foram apenas encontrados naquele número de 2,3 bilhões de membros religiosos de um falso cristianismo, serão lançados no lago de fogo. Mas os que foram encontrados no livro da vida, os que foram encontrados em Cristo Jesus, entrarão para a vida eterna. Este é o fim de Gog.